Chegou o solzinho agora, tá calor aqui, né, amor? Agora tá uma delícia. E Até olha, abrir já o casaco. Até o mar fica mais bonito. Não, Tá fica cheio de um gente espetáculo, caminhando né? ali, ó, na praia. Fica um espetáculo. E olha a cor dessa água. Isso aqui é maravilhoso. Tá começando mais uma aventura. Hoje nós vamos sair aqui do porto e estamos indo em direção a Nazaré. Vamos percorrer aí mais ou menos uns 250 quilômetros até lá. E a nossa intenção, é claro, é ver as ondas gigantes. Pela previsão, parece que a gente vai ter sorte. Mas como vocês sabem, a natureza é quem manda. E como é imprevisível, a gente não tem como ter certeza. Mas de qualquer forma vai ser um passeio muito legal e nós vamos mostrar tudo para vocês. Então bora com a gente para mais uma aventura incrível! Fizemos aqui uma parada estratégica no Burger King porque eu tava querendo tirar uma água do joelho e aproveitamos para fazer um lanche, né? Aproveitamos para fazer um lanche porque a gente ainda tem um pouquinho de estrada pela frente e a gente ainda precisa descobrir um lugar para ficar. E esse vai ser o rolê agora. É porque a maioria dos campos é fechado nessa época, né? A gente pesquisou um da Orbitur que aparentemente vai estar aberto, mas a gente não sabe. Estamos de volta na estrada depois de fazer aquela parada no Burger King. Já estamos de barriga cheia, muito bom. E aquela é uma cidade, né? A cidade que a gente parou é Marinha Grande. Parece ser bem bonitinha. Eu gostei assim do estilo da cidade. Tem os prédios um pouco altos, mas é assim mesmo, né? Cidade um pouco maior, tem bastante prédios. E os prédios normalmente são mais, digamos assim, arranha-céus. E agora nós continuamos seguindo o nosso caminho. A nossa intenção é chegar mais ou menos às 5 da tarde lá em Nazaré e tentar ficar no Camping Orbitur. A gente não sabe se a gente vai conseguir, porque a gente não sabe se vai estar aberto, né? Não são todos que ficam abertos. Pelo que a gente pesquisou na internet, sim. Mas vamos ver. Espero que sim, mas se a gente não conseguir, aí a gente vai ter que se virar e achar outro lugar. Plano B, né? A gente vai ter que ver um plano B ou dormir no carro. No carro não dá. Ou no Airbnb, Booking ou alguma outra plataforma aí, ou até procurar um outro camping, né? Não sei. Conseguimos encontrar um lugar no camping. O Léo já está ali atrás montando, mas eu vou tentar filmar, mas eu não sei se vai dar, porque infelizmente já está escuro. E esse camping aqui, essa região que a gente está, pelo menos do camping, ela tá bem escura, então tá um pouquinho complicado. Tá ventando bem, mas a gente está numa área, digamos assim, um pouco mais protegida. Porque a gente chegou a pensar em ficar mais nas extremidades, mas não ia rolar. Então, vamos ver como vai ser essa noite. Porque já tem um ventinho aqui, acho que já dá para ver pelo meu cabelo se movimentando. Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Nós já arrumamos tudo, a barraca. Agora a gente vai no mercado, porque a gente até trouxe alguma coisa de comida, mas não é o suficiente. Ela não trouxe cerveja também. Eu preciso, agora que eu parei de dirigir, poder dirigir 250 km, agora eu mereço uma cerveja gelada. Então a gente vai ali no mercadinho,
fazer o nosso estoque. Isso, de comida e de bebida. Então, a gente vai sair aqui do camping, mas é rápido e muito tranquilo de encontrar aqui o camping fica mesmo aberto o ano todo. 24 horas, né? Porque a recepção vai até 9h30 da noite, mas depois você pode fazer o check-in junto com o segurança. Mas provavelmente depois de 11 horas não pode entrar o carro aqui de jeito nenhum. O carro não entra depois das 11, porque é a hora do silêncio. O carro tem que ficar lá fora. Exatamente. Então a gente não sabe exatamente como funciona essa entrada com segurança. É claro que se você reservar pelo site, porque o Orbitour você também consegue reservar pelo site. Se você reservar pelo site, aí provavelmente fica mais fácil. Mas a gente não sabe pegar exatamente. Umas informações ali, qualquer coisa avisa aqui. Aí a gente pega as informações ou mais tarde ou amanhã e aí a gente bota tudo aqui para vocês. E já voltamos aqui pro camping. A Luciene já está preparando aqui a nossa janta. A gente passou lá no mercado, compramos uma massa. Na verdade já está praticamente pronto, só esperando a massa dar aquele ponto certo. E aí deixei aqui separado para vocês para mostrar quais são as massas. A gente tá com duas diferentes, né? Essa aqui é de cogumelo e essa aqui é de 4 queijos. A gente deixou as duas, botou as duas assim mesmo, que aí os dois experimentam um pouquinho de cada massa. E eu botei um milho também. E eu trouxe uma coisa que eu gosto muito, porque eu gosto muito de alho, né? Então eu trouxe esse alhozinho aqui que já vem torrado. E aí é ótimo. E tá o maior sacrifício para fazer aqui a comida, porque tá ventando muito aqui hoje. Tá ventando. Aí eu fiz aqui fazer uma gambiarra para proteger aqui o gás. Exatamente, mas tá dando certo. Esse aqui importa. Então a gente vai jantar. Daqui a pouco a gente vai abrir ali um vinhozinho para passar a noite, porque amanhã promete. Amanhã tem ondas gigantes, se Deus quiser. E a gente tem que acordar cedo, por quê? Né? Porque as melhores ondas normalmente é de manhã cedo. Então a gente tem que estar preparado, porque amanhã vai ser o dia. Já estamos aqui nos nossos aposentos, estamos tomando um vinhozinho aqui, porque... Um vinho na caneca. Na caneca, né? A gente não tem taça. Tá uma ventania e a nossa preocupação agora é pinhas. Será que as pinhas vão cair aqui na nossa tenda? Porque a gente está embaixo aqui dos pinheiros, né? O litoral aqui de Portugal é repleto de pinheiro e os campings do litoral sempre tem pinheiro. Reza aí para não cair nada aqui. Faça suas orações. A cada rajada de vento a gente fica aqui só escutando as pinhas caindo. Cai no telhado aqui dos bangalôs, nos carros, balneários, nas autocaravanas. E por enquanto nada daqui na nossa tenda. Vamos cruzar os dedos e continuar torcendo para não cair nada aqui. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai parar de ventar, vai ficar mais tranquilo. Vamos amanhecer com a tenda intacta. Tomara. Bom dia! Bom dia! Hoje, a noite hoje, meus amigos, foi tensa. Luciene hoje nem conseguiu dormir. Tanta ventania. Muito vento, muita pinha caindo nos arredores da barraca, pelo menos. Ela ficou rezando a noite toda pra pinha não furar a barraca. Olha só os tamanhos das pinhas que tem aqui, ó. Uma dessas aqui caiu pertinho. Essa aqui é outra. A barraca tá toda cheia de pinha. Foi difícil, Luciene não conseguiu dormir. Não consegui dormir, acordava. A previsão hoje é só de chuva. A gente nem sabe... Ó, caiu um aqui agora. A gente nem sabe se a gente vai conseguir ver ondas. Se vai ter ondas hoje pra gente assistir. A onda eu não sei, mas a ventania tá complicada. Eu espero que o áudio esteja bom aí pra vocês, porque a ventania aqui tá muito complicada mesmo. E agora eu vou tentar fazer um café da manhã pra gente. Será que eu consigo? Bem, galera, o vento não ajudou. A gente não conseguiu nem preparar nosso café direito. A gente estava segurando as coisas e mesmo assim o vento estava apagando. A gente fazendo tipo uma barreirinha assim para poder o vento não passar, mas o vento estava apagando tudo. E como a gente ficou preocupado com as pinhas que estavam caindo por causa do vento, né? A gente resolveu trocar de lugar. Nós estávamos atrás daquele balneário ali.
e viemos aqui para o Balneário de Cima, que é uma área que tem menos pinheiro. Que é aberto. E essa é uma boa dica aí para você que está começando nos acampamentos. Ficar embaixo de árvore já é uma coisa meio complicada. Porém, nos campings a gente acredita pelo menos que eles tratam das árvores e se eles veem que a árvore pode trazer algum tipo de problema, né, no camping, eles vão cortar. Mas está ventando muito e a pinha, ela cai. E eu já vi uma barraca ser furada pela pinha. Então eu falei, vamos ver se a gente consegue outro lugar, porque assim a gente fica mais tranquilo, né? Dorme a noite mais tranquilo. E agora a gente colocou aqui a nossa tenda num espaço ó, que não tem nenhum pinheiro no entorno. É uma área mais ampla aqui, longe dos pinheiros. Acho que hoje a Luciene vai conseguir dormir tranquilamente, só escutando o barulhinho da ventania. Sim, aí é tranquilo. O problema é o barulho da ventania junto com o quec de caída. Nós já nos reinstalamos, como deu para ver aí nas imagens anteriores. Já tá tudo certo. Onde a gente tá agora, eu acredito que vai estar tudo tranquilo, a gente não vai passar nenhum perrengue. E agora nós estamos indo no sentido das ondas, né? Vamos tentar apreciar lá onde quebram as ondas gigantes e vamos ver, dar uma conferida, né? Vamos conferir como está a situação das ondas hoje. Tomara que a previsão tenha se concretizado. E aqui em Nazaré tem bastante alojamento local, porque como ficou conhecido como o paraíso das ondas gigantes, então vem muito surfista, muitas pessoas do mundo inteiro, principalmente nessa época do ano, para ver as ondas gigantes. Espero que a gente tenha sorte dessa vez, né? Porque a primeira vez que a gente veio, como a gente já contou, não teve nenhuma onda gigante para a gente assistir. O período das ondas gigantes é entre outubro e março. E a previsão é que esse fim de semana vai dar bom. Vamos ver. Nós chegamos agora aqui no estacionamento aqui que fica em frente ao farol aqui de Nazaré. E pelo que a gente está olhando aqui para o mar, mais uma vez, ficamos a ver navios, ou melhor, ficamos a ver ondas. Não tem onda nenhuma para a gente ver. Estamos a ver a fleteira. Mata flat. Tá liso, tá lisinho. Quer dizer, ali embaixo aí na Praia do Norte tem umas ondinhas ali que surfista de pranchinha dá para pegar aquelas ondinhas. Agora, aquelas ondas gigantescas que a gente assiste pela TV, hoje não tem nada. Hoje não tem, mas quem sabe mais tarde, né? Porque como tem a previsão, pode mudar. Nós estamos aqui já na rua principal, que dá lá no canhão, né, de Nazaré, que dá no farol. Lembrando que a formação das ondas, ela se dá por um canhão que tem perto ali do farol, que faz esse espetáculo da natureza. É uma profundidade enorme que tem ali, né? Sim, ele não é muito largo, ele é relativamente estreito, mas ele é muito profundo. Então cria esse espetáculo da natureza, que são ondas de 30 metros e até maiores do que 30 metros. Inclusive, vários surfistas famosos
surfaram essas ondas aqui. Alguns surfistas que a gente conhece que são brasileiros também, que a gente acompanha, né? Pedro Scooby, Maia Gabeira, são pessoas que já surfaram essas ondas aqui. E o dia não está muito claro, mas dá para ver que do outro lado, né, que tá bem flatzinho, ainda mais flat do que do lado que a gente consegue ver que o mar tá batendo mais um pouquinho, porque não tem as ondas gigantes ainda. É um azul assim espetacular. A cor da água é uma coisa impressionante. E ao redor aqui do farol tem vários estacionamentos. Fica mais ou menos entre 1 hora, um carro pequeno está saindo o quê? Por 3 euros, né? É 3 euros 1 hora e, se não me engano, é 5 euros 2 horas. E se você tiver carrinha ou uma van, está saindo por 4 euros 1 hora. 3 horas, 2 horas a gente não... Deve ser 5, e a autocaravana, que aquelas são maiores, se eu não me engano, é 5 euros 1 hora e 6 euros 2 horas. E o vento não tá ajudando. O vento não tá dando. Eu não trouxe a minha touca, meu cabelo tá ao vento aqui, ó, tá uma bagunça. Agora botei a touca para poder segurar um pouquinho o cabelo, para ver se de noite ele não fica muito embaraçado. E pelo jeito, como a Luciane falou, tá meio flat, não tem muitas ondas hoje, acho que não vai rolar ondas gigantes no dia de hoje. Mas o local aqui tá bem cheio, tem bastante turistas aqui. Dá para caminhar aqui pelas falésias também, né? Sim, é comum, né, aqui receber muito turista, porque aqui é um lugar de extrema importância para o surf, né? Tem inclusive lá no farol um museu do surf. Quando a gente veio aqui em 2019, nós entramos no museu, estava custando, era 1 euro na época. Hoje em dia não sabemos, mas vamos dar uma passadinha lá. Sim, a gente... E passar essas informações para vocês. Exatamente, a gente passa as informações atualizadas. Agora a gente vai descer, vamos visitar lá o Forte São Miguel. Que é onde tem o museu e onde tem o farol. E olha, dá um climazinho de surf, né? Essa entrada aqui, esse portal, digamos assim, não é? Então bora, vamos embora. Vamos embora dar um rolê em Nazaré. Isso, já que não tem onda gigante, a gente dá um rolê por aqui. Aqui na descida aqui pro farol, tem uma estátua aqui do veado, que ela é em homenagem à história aqui de Nazaré, aqui no sítio de Nazaré. Antigamente aqui no sítio existia vários veados que viviam aqui pela região. Tinha um cavaleiro caçando veados aqui na região e nesse dia ficou nublado e ele estava atrás de um veado correndo a cavalo, quando de repente o veado se jogou no precipício aqui em frente ao mar e o cavalo foi atrás com o nevoeiro. Então quando ele estava quase caindo, ele rogou por Nossa Senhora de Nazaré que, com a sua graça, fez o cavalo se segurar com as patas traseiras nas falésias, salvando a vida desse cavaleiro. E em homenagem, como hoje bastante surfistas frequentam aqui a região, foi criada essa escultura aqui que representa o veado e o surfista. Sim, trazendo... Revigorando a história aqui do sítio de Nazaré. Sim, trazendo o velho, o passado e o presente. Exatamente. Bem interessante isso, né? Muito interessante. Agora vamos... E também tem uma historinha aí que, se você reparar, aquelas partes ali do veado tá sempre marcada. Acredito que tem uma lenda também aí que dizem que se você tocar ali, tem sorte. Igual aquele touro lá nos Estados Unidos, em Boston, né? Acho que é em Boston. Eu acho que segurar lá as bolas, você fica rico. Deve ter algumas. Se você segurar ali no veado, você surfa. O negócio aqui não tá fácil, meus amigos. Tem um redemoinho aqui, ó, furacão de Nazaré também. Eu acho que se eu der um pulinho aqui, eu vou lá pra frente. Tem que amarrar o sapato. Ah, ok. Caramba! E para chegar no farol tem que passar aqui pelo furacão de Nazaré. E ó, é até mais rápido que a gente impulsiona. O problema é a volta. Quando vai subir isso aqui não vai ser fácil, hein?
Chegou o solzinho agora, tá calor aqui, né, amor? Agora tá uma delícia. E Até olha, abrir já o casaco. Até o mar fica mais bonito. Não, Tá cheio fica de um gente espetáculo, caminhando né? ali, ó, na praia. Fica um espetáculo. E olha a cor dessa água. Isso aqui é maravilhoso. Pena que não tá rolando aquelas ondas É. gigantes. Pena que não tá rolando ainda, mas vai rolar. Eu tenho fé. É tanto vento que vai trazer lá de baixo, do oceano. Olha, ó, já é gigantesco aquilo ali pra mim. É a pranchinha da Mayara Gabeira. Cara, é pequenininha, hein? Ela bateu o recorde. 22 metros a onda que ela pegou. 2020. Foi com essa pranchinha aqui, cara. A Mayara era braba. É, ela é a maior, né, brasileira. Isso aqui é do surfista. certificado dos Guinness. Sim, Essa ela aqui tá... é do Scooby. Mas ele não tá no Guinness, né? Pelo menos não parece aí. Não fala o tamanho da onda que ele pegou aqui, não. Ó, essa é uma pranchona. Tem que até levantar muito a câmera aqui pra ver, olha. Do McNamara, esse aqui. A Achei- pranchinha do Nuno. Tem até um desenho, a bandeira de Portugal. Ficou bem bonito, né? É, E aqui achei acho que legal ele botar a bandeira de Portugal na prancha, né? Isso aqui é um violino ou é uma guitarrinha portuguesa? Não sei. Ah, parece um violino, né? É um violino? É, né? Um violino. Bonito, legal. Bem bonita aqui. Eu gostei desse museu. Você, amor? Top, top. Eu Bom, tinha né? vindo aqui já antes, né? Mas Sim. tá até com mais pranchas agora. Tem até jet ski olha ali. Acho que daquela vez só tinha aquela primeira sala, né? Sim, acho que era. Agora já tem mais outras duas salas. E aí, vai encarar, entrar nesse jet ski? Pra me resgatar quando eu for surfar a onda gigante? Vai surfar aqui, Nazaré? Amor? Vou. Ah, eu quero ver, hein? Aí eu vou contratar o alemão de Marizias pra poder te resgatar, porque se eu for te resgatar vai morrer. Bom, e aqui no museu tem duas salas com as exposições das pranchas dos surfistas que já enfrentaram aqui o canhão de Nazaré. Tem uma salinha que mostra como é que é o canhão de Nazaré, né, por dentro. Sim, Em alto relevo, né? sim, porque é ali que tem a formação das ondas, né? Essas ondas, elas têm essa característica exclusiva no mundo por conta desse canhão que foi formado aqui perto do farol. E hoje, infelizmente, por causa do vento, a parte de cima tá fechada. Tá fechada. Não podemos ir lá em cima visitar. Mas valeu o passeio, 2 euros. Vale a pena você ver aqui as pranchas dos surfistas, é bem bacana. Sim, vale a pena também conhecer um pouco da história de como isso aqui se tornou o que é hoje, né? O paraíso dos surfistas de ondas De ondas gigantes. gigantes, exatamente. E aqui é outra parte do museu, que é onde tem a maquete que mostra o canhão. Muito interessante essa parte aqui, porque também mostra como a parte da natureza geológica do canhão e a sua unicidade. Enfim, mostra aqui a natureza geológica do canhão e como isso aqui é incrível. Mostra também como eles monitoram aqui a previsão das ondas gigantes. Como eu falei, eles têm aqui um sistema de monitoramento, né? E esse sistema de monitoramento aqui das ondas gigantes de Nazaré foi inaugurado entre 2009 e 2010, quando instalaram aqui
esse sistema, que aí a gente consegue saber a previsão das ondas. A previsão era para encostar hoje, mas eu acho que se a gente não conseguir ver ondas boas hoje, amanhã chega, hein? Bom, e esse foi a nossa visita aqui ao museu. A galera está na espera ali, amor. Tá todo mundo ali olhando pro mar, ó. Eu acho que ainda vai ter onda gigante hoje à tarde, hein? Será que mais tarde vai ter? Então o que a gente pode fazer é almoçar e voltar. Porque já tá começando uma galera aqui ficar concentrada aqui de frente pro mar. Bobear vai ter onda hoje, hein? Se calhar... Aqui não dá pra ficar lá em cima do farol. Lá é o melhor local pra assistir o evento. Lugar. Sem dúvida. Muito top. Ó, a galera já tá de jet ski ali, verificando como é que tá as ondas. Eu acho que hoje, mais tarde, vai ter uma marolinha. Uma marolinha de 10 metros. É, marolinha de 10 metros, né? Tipo, é muito grande. Ali embaixo já tá muito grande. É porque daqui parece pequena. Mas deve ter uns 3 metros ali, ó, onde está quebrando. Tchim. E chegou aqui o nosso almoço. O Luciene pediu um bacalhau grelhado. Não, gratinado. Né? Gratinado, exatamente. Tem um queijinho aqui, tem o que parece ser um orégano, mas eu não tenho certeza. E o Léo pediu um bacalhau à lagareiro. Tá bonito, não tá? Tá bem bonito, hein? E vai estar bem gostoso. Espero que esteja muito bom. Agora a gente vai ter que comer, porque senão vai ficar frio. Exatamente. A fome tá grande. Nós já terminamos o nosso almoço. Tava muito bom. Deu, no total, 35,20 €, não é isso? Por aí, isso aí. É, foi os 2 bacalhau. O meu bacalhau foi mais caro que o dela. Sim, um pouquinho. E o vinho e a cola. Deu tudo 35,20. Agora a gente está aqui na parte baixa, aqui, que é a Vila de Nazaré, chamamos lá em frente para a Praia Sul. Do outro lado do canhão é a Praia Norte e esse lado esquerdo é a Praia Sul. A gente está aqui em frente a um farolino. Vamos dar uma caminhadinha aqui. Tem até outro farol ali do outro lado também, que é verde. O que a gente está aqui é um farol vermelho, né? Vermelho e branco. E logo aqui fica a Marina de Nazaré, é onde saem os surfistas de jet ski em direção ao canhão. E amanhã esperamos que nós conseguimos? Esperamos conseguir ver as famosas ondas gigantes de Nazaré. Tem um jet ski voltando ali, ó. Tem também ali atrás no fundo um kitesurfista. Eu não sei se vai dar para ver aqui nas imagens que a gente fez, mas tem um kitesurfista ali pegando uma onda também, velejando. E aqui é bem bonito, tirando o vento que está agora. Eu gostei muito aqui de Nazaré, né? Como a gente falou, não é a primeira vez que a gente vem, mas... É a primeira vez que a gente dorme aqui. É a primeira vez que a gente dorme aqui em Nazaré e vai ser a primeira vez que vamos torcer que a gente vai conseguir ver as ondas gigantes. E aqui, bem aqui no canto esquerdo aqui da Praia do Sul, existem vários quiosques ali. Tem vários... Estacionamento gigantesco, gratuito. Gratuito, pelo menos nessa época do ano, né? Exatamente, o verão já acabou, então a gente não sabe como é no verão. E vem aqui ver a cor da água mais de perto. Olha isso. Tá um tempo nublado e você consegue observar que a água é bem verdinha ali, ó, bem... É muito transparente. Mostra aqui, amor, mostra aí, ó. Olha que lindo, gente. Isso é um paraíso, é sensacional. E no verão aqui não deve ter onda nenhuma. Essa parte aqui, pelo menos, não deve ter quase onda. Deve ficar uma piscina. Até agora não tem muita, então imagina no verão. Então ali deve ficar maravilhoso assim para você passar em família. Nessa parte aqui a gente consegue observar que a arquitetura aqui dos prédios são uma arquitetura mais nova, com relação ao lado direito ali da praia, aqui da Praia Sul. Porque são aquelas casinhas mais antigas, que a arquitetura antiga, a casinha toda branquinha, bem bonitinha, né? Sim, é bem diferente. E lá embaixo, não sei se vai dar para ver, mas lá embaixo tem uma subidinha assim de concreto. Se eu não me engano, aquilo ali é um funicular, que liga, digamos assim, a parte baixa da cidade à até o parte sítio alta. de Nazaré, que lá no sítio de Nazaré tem uma escadinha também, que você chega lá no sítio.
Só que... Mas é muito como degrau, a estrada hein? é muito grande, as pessoas agora, com preguiça, né, digamos assim, criaram ali um funicular para facilitar a subida até o sítio de Nazaré e de lá chegar no farol e observar as ondas gigantes. Sim, é muito bom. Eu gosto dessas opções. Porque imagina, as pessoas que têm dificuldade de locomoção, elas também têm o direito, né, de apreciar. Então, o funicular democratiza o acesso a todo mundo. O estacionamento aqui dessa parte aqui é totalmente gratuito. Agora, se você vier caminhando para cá em direção ao lado direito, aí aqui já tem que pagar. Sim, mas a parte que é paga, ela é a parte assim mais da rua mesmo, né? Diferente dali. Ali é um espaço gigantesco, mais para perto do mar, que aí é gratuito. Aqui, como provavelmente é mais perto das coisas, né? Então... tem que pagar. É pago por conta disso. Essa parte aqui tá, assim, eles colocaram tipo uma cerca, né, Proteção, né? Isso, para proteger e impedir das pessoas irem, porque eles estão... Revitalizando aqui a vegetação das dunas. Exatamente. E tem muita coisa aqui que você pode encontrar dentro dessas dunas. Geralmente nessas dunas aqui na vegetação tem muito ovos de aves marinhas. Sim. Que vivem por aqui. E isso aí é um motivo para criar uma proteção para as pessoas não pisarem ali, que pode pisar nos ovos das aves, danificando eles, né? Então é para preservar. Para preservar e para recuperar, né? Porque você vê que existem pontos aqui que realmente já estão bem recuperadas e você vê que está bem diferente do restante das dunas da praia. Tem uns barzinhos aqui de frente pro mar. Uma estrutura bem bacana, né? É, bem bonitinho, né? É grande. Sim. Esse aqui é bem grande, aqui tem inclusive. Uns aparelhos aqui para fazer uma ginástica. Lá no nosso bairro também tem, na nossa cidade. Para ficar em forma, né? Tem que ficar em forma para conseguir ter mais tempo de vida e ver mais coisas maravilhosas. Isso, e fazer uma travessia, né? Que você tá devendo. É uma travessia gigantesca aí para fazer e o treino não tá em dia, né? Não, o treino tá em dia. Semana passada a gente fez um treino muito, muito bom, muito esperto. É a antiga tradição de secar o peixe em Nazaré, tão antiga que se perde na memória coletiva de uma comunidade que é desde sempre ligada ao mar. A tradição de secar o peixe ao sol é um saber e é majoritariamente feminino, transmitido de geração em geração. Esta arte, apesar da sua antiguidade, continua a realizar-se dia após dia, durante todo o ano. Agora eu vou passar aqui, ó, pelo Tá entre a igreja, estreito. entre a igreja e uma taberna. Caramba! Você já sai da igreja e já vai tomar ali um chá, um café. É, vai tomar um café. E aqui pra cima vai pegar o funicular, né? Sim. Ou ir pra escadaria, né? Eu acho que é para acabar essa direção aqui que fica o funicular. A estação dele, né? Sim. Eu não sei se é um funicular mesmo ou se é alguma outra coisa semelhante, mas é tipo um funicular. Um que a gente foi lá em... Bunes. Bunes, exatamente. Uma Lá nas aldeia Astúrias. que só tem 30 habitantes. Recomendo ver esse vídeo, foi muito top. A gente fez com muito carinho, a gente vai deixar linkado aqui no card. Foram 7 dias caminhando pelas montanhas lá nas Astúrias.
Norte da Espanha. Sem extremo norte, né? Extremo norte, lá já Quase chegando no País Basco. Exatamente, lá na Cantábria também, a gente passou ali pela Cantábria, pelo Mar Cantábrico, deu para ver um pouquinho. Tem umas ruazinhas bonitinhas, né? Aqui é a Rua Santo Antônio. Bem, tudo branquinho. Sim, é uma graça, né? Essas ruazinhas que você só pode andar a pé e percorrer isso aqui é muito gratificante, eu acho. Acho que é essa a palavra. Essa aqui só tem a parede. Por dentro não tem mais nada. Tem até a marcação aqui do Número que 28, seriam as portas, número né? 26. Eu acredito, né? E vamos descendo. Ali tem mais um centrinho ali, tem um multibanco. Tem ali uns restaurantes. Isso aqui é um alojamento. Está reformado. Sim, tá uma graça. Tá tudo aqui já, a maior parte das coisas aqui já bem reformadinha. E mantém, né? As casinhas tudo branquinhas. Sim, mantém tem aquilo que a gente acha, né? Que é a originalidade daqui. Já tem ali a churrasqueira ali pronta para fazer umas sardinhas na brasa. Exatamente. É uma maravilha. No São João a melhor coisa que tem é a sardinhada nas ruas. São João e São Pedro, que na Póvoa é São Pedro. Também. Deve ser muito legal andar nesse funicular, porque esse funicular ele é todo de vidro e como a parte é aberta, então você deve conseguir ver assim, ter a visão panorâmica de onde você vai subindo, assim, deve ser E é bem legal. parecido mesmo com o de Bunes. Lembra muito. Sim, lembra o de Bunes. A diferença é que o de Bunes era fechado, né, porque eles cavaram na rocha. E mesmo ao redor dele não era assim bonitinho que nem esse aqui. Os bilhetes é 2,5 € adulto e de volta 4 € e criança 2 € e de volta 3 €.